Iniciamos mais um programa Andando com Deus, onde anunciamos a mensagem que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, à luz do entardecer, de Zacarias 14:7. Deus te abençoe enquanto pregamos a sua palavra. Estamos agradecidos a Deus por mais um dia que Ele nos tem permitido viver. É a sua graça, a sua misericórdia. Nesta ocasião, falaremos acerca da última profecia do Velho Testamento. Esta profecia nos fala acerca da vinda do profeta Elias e se encontra em Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 ao 6. Deus prometeu que enviaria Elias antes do dia grande e terrível. Aqui nós vemos que Elias viria antes do dia terrível do Senhor. E qualquer estudante da Bíblia sabe que esse dia terrível do Senhor, o dia do Senhor, o dia que ele virá, ainda está para acontecer. Este dia do Senhor terrível ainda não chegou. Mas, se nós observarmos a profecia, notaremos que ela está dividida em duas partes. Há um ministério duplo ali. Há um Elias que Jesus disse que foi João Batista, o mensageiro que prepararia o caminho dele. E ele também mencionou um Elias que viria e restauraria todas as coisas. Antes do dia terrível do Senhor, ele prometeu que Elias viria. Quem é Elias? Elias é um profeta. Logo, Jesus prometeu que enviaria um profeta antes do dia terrível do Senhor e restauraria todas as coisas. No texto aqui, em Malaquias 4, verso 6, nós encontramos que este Elias converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Mas em Lucas, capítulo 1, é dito que João Batista veio converter o coração dos pais aos filhos. Onde está a segunda parte da profecia? Converter o coração dos filhos aos pais? João Batista não cumpriu esta parte. Era para um outro Elias, o mensageiro, o Elias de Mateus 17:11, que viria primeiro e restauraria todas as coisas. Observem, este Elias viria restaurar todas as coisas. No livro de Joel, nós podemos também ver que há uma restauração que Deus está fazendo. Ele prometeu ali em Joel que restauraria o que o pulgão tinha comido, o que a largata tinha comido. Ele prometeu que haveria uma restauração. A igreja, todos nós sabemos, e já falamos aqui algumas vezes, começou correta, guiada pelo Espírito Santo. A igreja
deixou que Satanás entrasse por suas portas e se tornou o que nós vemos hoje, denominações. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma denominação. E quando ela se misturou com credos, quando homens passaram a tomar o lugar de Deus na igreja, Satanás pôde destruir ali a caminhada da igreja de Deus. Mas Deus não permitiu que isto ficasse assim. Ele disse: eu restaurarei. E ele tem restaurado. Ele tem enviado Elias, como ele prometeu em Mateus 17:11. E Elias tem restaurado todas as coisas, levando o povo de Deus de volta à fé dos pais apostólicos. Deus tem feito isso em nossos dias, enviou um profeta, e é sobre este profeta que eu desejo falar hoje. Eu desejo apresentar para vocês William Marion Branham, o profeta que Deus enviou para a nossa geração. Quando ele tinha a idade de 7 anos, o Senhor disse para ele: nunca fumes, ou bebas, ou corrompas o teu corpo, porque eu tenho uma obra para ti quando fores mais velho. Deus o comissionou, Deus o chamou. Um profeta não se faz profeta. Deus escolhe os seus homens, os seus vasos, desde o ventre materno. E foi assim com William Branham. Deus o chamou e Deus o confirmou. Quando ele ainda era garoto, ele viu uma ponte sendo formada de um lado a outro de um rio chamado Rio Ohio, na cidade de Ohio, lá nos Estados Unidos. E ele viu que 16 homens morriam na construção daquela ponte. Ele ainda era um garoto. 20 anos mais tarde, quando construíram aquela ponte que ele tinha visto em sua visão, 16 homens morreram, confirmando assim a visão que ele teve. Todavia, naqueles tempos, em 1900, no começo do século passado, as pessoas não estavam muito acostumadas com profetas, e até hoje muitas pessoas não entendem o que é um ministério profético, e diziam que essas coisas que aconteciam com este irmão William Branham era do demônio. E ele ficou confuso muito tempo com isso, até que um anjo apareceu para ele e explicou-lhe que aquilo era um dom, que Deus o havia escolhido para pregar a sua mensagem. E ele iria adiante de reis e potentados e oraria pelos enfermos. E assim foi. Assim começou o ministério de William Branham, orando pelos enfermos. No começo do século passado, não haviam essas campanhas de cura divina como existem hoje. Quem deu início a isto em nossos dias foi Deus, através do ministério de William Branham. Foi deste ministério de William Branham onde Oral Roberts, da Igreja Pentecostal, se encorajou para pregar cura divina. Oral Roberts foi um dos primeiros a dizer: coloque um copo de água em cima do seu rádio e eu orarei. Este foi um dos muitos. Oral Roberts foi um dos muitos beneficiários daquilo que Deus fez. Há milhares de testemunhos de cura, de milagres, de maravilhas que Deus operou através desse irmão. Mas a coisa principal é que a palavra de Deus vem ao profeta. E o ministério para o qual este irmão William Branham foi chamado foi aquele ministério de Mateus 17:11,
o Elias que viria primeiro e restauraria todas as coisas. Logo ele começou a corrigir a igreja, a dizer as coisas que deveriam ser, porque o Senhor falava com ele, porque Deus se colocava na plataforma quando ele subia para pregar. E a coluna de fogo, aquele fogo que guiou o povo do Egito para a Palestina, a coluna de fogo, o anjo do pacto, Jesus Cristo, foi fotografado muitas vezes em suas reuniões. E há uma foto exposta no museu em Washington como o único ser sobrenatural fotografado. Deus permitiu-se fotografar com seu profeta. A ciência comprovou isto. O mundo religioso o rejeitou. Sabem por quê? Porque ele pregou a verdade. E só quem é da verdade vem para a verdade. Rejeitaram o profeta de Deus, não por causa das curas, não por causa da presença do sobrenatural que o acompanhava. O rejeitaram porque ele falou contra as suas organizações. Deus nunca organizou, denominacionalizou sua igreja. Isso é de homem, isso é de Satanás. O cabeça disto é o anticristo. O Senhor nunca autorizou uma denominação. E ele falou contra isto, foi rejeitado. Deus não é trino, Deus é uno. Ele falou contra isto e foi rejeitado. Vocês sabiam? Todo aquele que não crê na Trindade é enquadrado como uma seita. Você sabia disso, amigo? Porém, não existe Trindade na Bíblia. Ou seja, estabeleceram como corretas as seitas e deixaram o caminho verdadeiro como sendo um caminho herético. Mas graças a Deus, Paulo disse, no caminho que chamam seita, neste eu sirvo ao Deus dos meus pais. Aleluia! Rejeitaram a verdade. Rejeitaram. Por que rejeitaram? Porque não puderam receber a palavra. Mas hoje, você é convidado a analisar isto. Jesus prometeu que Elias viria antes do dia grande e terrível do Senhor. Malaquias. Observem, Atos 3:21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus não voltará até o tempo da restauração de tudo. Nós vivemos no tempo da restauração de todas as coisas. Você sabia disto? E todas as coisas serão restauradas por este Elias de Mateus 17:11. É a Bíblia. A teologia não viu isto? Não é de se admirar. A teologia não soube que o Messias estava caminhando em Jerusalém. Aqueles fariseus, saduceus, não viram a promessa sendo cumprida, mas aqueles eleitos, predestinados para a vida eterna, observaram a estrela brilhando em Belém. E há também hoje uma estrela brilhando. Há uma mensagem chamando os filhos de Deus, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, nem corra nas suas pragas. O movimento chamado evangélico tem se desviado da palavra. Qualquer pessoa pode ver isto. Nós vivemos o tempo mais enganoso da história. Satanás hoje engana as pessoas, fazendo com que as pessoas pensem que são cristãs, mas elas não são. Por quê? Porque não guardam a Bíblia. Se você não tem a doutrina cristã, você não é um cristão. Agora há várias doutrinas. A doutrina da igreja A, doutrina da igreja B, da igreja C. Eu não estou falando disto. Eu estou falando da doutrina bíblica. O que está na Bíblia. Se sua vida não condiz com a palavra de Deus, você já está condenado. Por que você não crê na Bíblia?
Deus nos enviou um profeta com o espírito e virtude de Elias, como João Batista. João Batista não era uma reencarnação de Elias. João Batista tinha aquele espírito, aquela unção, e Deus prometeu que nós teríamos esta unção mais uma vez, que restauraria todas as coisas. E ele cumpriu sua palavra, ele enviou, ele cumpriu sua promessa na vida deste irmão, William Branham. Lamentavelmente, algumas pessoas se atrapalham, mas é natural que as pessoas se atrapalhem. Eu gostaria que você caminhasse comigo através da Escritura, da Bíblia, e você lembrasse daquela jovem grávida, aquela irmã chamada Maria. Ela estava grávida, ela tinha ouvido um anjo, o anjo Gabriel disse que ela era bem-aventurada e que ela teria um filho e o seu nome seria Jesus. Observem, se ela chegasse para Caifás, o sumo sacerdote, ou para algum daqueles fariseus ou saduceus, e dissesse: ó, caro doutor, caro rabino, eu estou concebendo no meu ventre o Messias, o Emanuel, Deus conosco. E eles perguntariam: de que maneira isto aconteceu para você alegar isto, menina? E ela diria: um anjo me apareceu, o anjo Gabriel me falou. Aqueles fariseus denominacionais ririam daquela jovem e perguntariam: em que lugar da Escritura, minha jovem, está escrito que um anjo apareceria à virgem que seria a mãe do Messias, do Emanuel, do Deus conosco? Aqueles fariseus a enquadrariam e diriam que ela era uma mentirosa, como disseram. Disseram que Jesus era um bastardo, filho ilegítimo, um filho fora do casamento, porque não creram na história de que aquela jovenzinha foi visitada por um anjo. Mas Deus faz coisas assim. Deus faz essas coisas para que elas escandalizem os incrédulos, para que os crentes sejam salvos. E esta mensagem desse Elias, enviado para a nossa geração, é para você que é crente, para você que crê em Deus, para você que tem o Espírito Santo da promessa, a semente. Está escrito nos Salmos 22, uma semente o servirá e falará do Senhor. Há uma semente na terra que serve a Deus e ela está espalhada, e é para esta semente que eu me dirijo agora. Deus enviou um profeta. Você não precisa mais caminhar de um lado para o outro. Venha à fonte, Deus te abençoará. Há uma mensagem preparando a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Esta é a missão deste profeta: preparar aqueles que serão arrebatados. É para você. Deus te abençoe. Agradecemos a todos que têm acompanhado o programa Andando com Deus. Deus vos abençoe. Escreva para nós. Nosso endereço é Programa Andando com Deus, Caixa Postal 337, CEP 40-015-970, Salvador, Bahia. Ou nos envie um e-mail andandocomdeus@hotmail.com e estaremos lhe enviando gratuitamente folhetos, literaturas e CDs que lhe ajudarão a entender melhor o que Deus tem feito nestes últimos dias. Estaremos de volta no próximo sábado, às 19 horas, Deus permitindo.